Maravilha, meus queridos. Voltamos então, dando sequência. Vamos trabalhar então aqui mais algumas questões da parte de regra de 3 da Fundação Carlos Chagas. Acompanhe comigo aí então o nosso próximo enunciado, que veio dizendo o seguinte. Certo dia, 2 técnicos judiciários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, Léo e Miramar, foram incumbidos da distribuição de 165 processos, que dividiram entre si na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço no tribunal, que são 12 e 10 anos. Sabe-se que eles iniciaram a execução dessa tarefa juntos e após 3 horas, Miramar concluiu a sua parte. Ao longo da execução da tarefa, a capacidade operacional de Léo foi 2/5 da de Miramar. Com base nessas informações, é verdade que o tempo que o Léo gastou para executar a sua parte da tarefa foi, e aí vem aqui então as alternativas. 4 horas e 15 minutos, 5 horas, 5 horas e 30 minutos, 6 horas ou 6 horas e 15 minutos. Mais uma vez, como nós temos aqui tempo fracionado, vou arriscar e vou passar tudo para minutos, tá? Só que aí vamos por partes. O grande detalhe é o seguinte, essa questão é bem interessante porque se você estiver fazendo a coisa, levando o enunciado ao pé da letra, muito provavelmente você tentou fazer o seguinte, pô, Bruno, cara, ele já começou falando que ali tinha o Léo e o Miramar, aí que eles dividiram na razão inversa os 165 processos, pô, Bruno, aí eu fui lá atrás lembrar de algumas coisas que a gente já tinha feito aqui no curso, então eu coloquei assim, olha, então o Léo, como ele recebeu inversamente proporcional a 12, eu coloquei que o Léo é K sobre 12, coloquei que o Miramar é K sobre 10. Aí eu até lembrei de uma parada que você falou, professor, que a gente podia inverter, né? Quando fossem 2 elementos só, que eu poderia trocar e colocar o 10 para o Léo e o 12 para o Miramar. Então eu fiz assim, somei 10 com 12, igualei a 165 e descobri quantos processos cada um deles teve que analisar. Então, o primeiro detalhe é esse. Independentemente de como você tenha seguido, se você usou o K sobre 12, o K sobre 10, se você inverteu, como eu mostrei também que poderia fazer, a grande questão é o seguinte, se você descobriu quantos processos que o Léo e o Miramar analisaram, cada um deles desses 165, se você fez isso, infelizmente você perdeu tempo. É sério, não? Isso. É por isso que a gente está aqui, né? Para tentar passar um pouquinho do caminho das pedras, para tentar facilitar um pouquinho o seu caminho. Deixa eu te explicar uma coisa. Independentemente de serem 165 processos, de serem 200 processos, não me interessa o total de processos. Para a gente aqui, o mais importante era saber a quais valores eles receberiam de forma inversa. E aí, eu vou te explicar como que você poderia simplificar ainda mais a sua vida. O que eu estou tentando chamar a atenção é o seguinte, o mais importante era você saber isso, olha, que os valores, independentemente de quais fossem, seriam inversamente proporcionais a 12 e a 10. Então aqui, qual que seria a primeira grandeza que nós teríamos? A primeira grandeza seria a quantidade de processos. E aí eu teria uma informação a respeito do Léo, e uma outra informação a respeito de Miramar. Aí já vamos adiantar aqui um pouquinho o processo. Além de processos, literalmente, o que mais que nós teríamos como grandeza? Nós teríamos o tempo, que eu vou optar por deixar em minutos, ok? E também tem aquela história da capacidade operacional, que é o ritmo de trabalho, que a gente não pode menosprezar como uma grandeza. Eu só poderia descartar capacidade como uma grandeza se o enunciado dissesse que os dois trabalharam com a mesma capacidade operacional. Se a capacidade operacional dos dois fosse a mesma, eu não precisaria colocá-la aqui como uma terceira grandeza. Mas não é isso que acontece. O enunciado deixa claro que no final o Léo trabalhou com uma capacidade de 2/5 da capacidade do Miramar. Então vamos lá. Sobre os processos, você sabe que eles foram divididos na razão inversa.
aos seus respectivos tempos de serviço, que foram 12 e 10, não é? Deixa eu te passar um segredinho. Você vai literalmente colocar esses valores, 12 e 10, invertidos aqui. O Léo trabalhava há 12 anos, não é? Só que a quantidade de processos não é inversamente proporcional a 12, então você inverte. Coloca esse 12 para o Miramar. E Miramar trabalha há 10 anos, não é? Não é para a gente dividir de forma inversamente proporcional ao tempo de serviço, então você vai literalmente inverter, você vai jogar esse 10 para o Léo. Bruno, mas eu não concordo, cara. Eu não concordo porque aí desse jeito, se eu somar a quantidade de processos, não está dando 165. Não tem problema. É o que eu estou te falando. A proporção, você pode acreditar em mim, a proporção está mantida e o mais importante eram os dois números, o 12 e o 10. Porque do contrário, se você não estiver satisfeito, aí ia ter que colocar a mão na massa, descobrir quantos processos que ia para um, quantos processos que ia para outro, mas eu estou te falando que você pode acreditar em mim, dá para fazer desse jeito. Não precisa chegar nesse ponto. Na realidade, infelizmente, é isso que muitos alunos fazem e acabam fazendo com que a questão que já é trabalhosa fique ainda mais. Então a gente tem que ter maldade. Com relação ao tempo de serviço, falou que eles iniciaram a tarefa juntos e que após 3 horas o Miramar concluiu a sua parte. Então cuidado que o tempo de 3 horas é o tempo do Miramar. Só que como a cada hora eu tenho 60 minutos, significa então que Miramar gastou 180 minutos. O tempo que eu vou ter que descobrir é o tempo do Léo. Mas e essa questão da capacidade aí, hein? O Léo trabalhou com uma capacidade de 2/5 da capacidade de Miramar. Como que eu faço para lidar com isso? Moçada, simples. Ou vocês vão colocar para mim que a capacidade do Léo era 2/5. E aí como que eu coloco a capacidade do Miramar? Bom, a capacidade do Miramar você coloca para mim como se fosse 1. É como se fosse 100%. O 2/5, a gente tem várias formas de interpretar o 2/5. Você pode interpretar o 2/5 como uma porcentagem, por exemplo. Quando eu digo que ele trabalhou com 2/5 da capacidade, é como se eu estivesse dizendo, olha, 2 dividido por 5 dá 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 40%. Então você pode colocar para mim que o Léo trabalhou com 40% da capacidade do Miramar. Então você coloca o Léo com 40% e o Miramar como se fosse 100%. Se quiser, deixa o Léo com 2/5 e o Miramar com 1. São opções que eu estou dando para vocês, ok? Ou, se vocês quiserem, inventem um valor para a capacidade do Miramar. E aí, que valor que vai ser esse que eu vou inventar? Eu vou inventar, por exemplo, que a capacidade do Miramar é 5. Ah, mas de onde você tirou 5? Por que você não colocou 100? Tanto faz. Na realidade, eu não vou ter que fazer 2/5 de alguma coisa? O Léo não teve 2/5 de alguma coisa? O interessante é que você coloque o de alguma coisa como sendo um número que divida por 5. Então, essa capacidade do Miramar pode ser 10, que aí 10 simplifica com 5. Pode ser 15. Ah, Bruno, a capacidade do Miramar pode ser 17? Pode. Se você colocar a capacidade do Miramar como 17, a do Léo tem que ficar 34/5. Que aí o 17 não divide por 5. Então aqui são várias saídas, estão vendo? Uma então vai ser essa. Eu vou colocar, não vou optar pela porcentagem, mas vocês poderiam ter usado. Eu vou colocar aqui então como se a capacidade do Miramar fosse 5 e o Léo trabalhou então com 2/5 da capacidade dele. Ou seja, 2/5 de 5. Fiz de propósito para que eu pudesse cortar esse 5 com esse. Então, vou deixar indicado aqui que a capacidade do Léo era 2 e que a capacidade do Miramar era 5. Pronto. Então, essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho para montar, não é não? Pois é, questãozinha interessante, hein? De TRT, tá? TRT da 12ª região. É uma questãozinha um pouco mais antiga, da Fundação Carlos Chagas, mas muito interessante. Feito isso, então, a gente parte para o que nós já sabemos, que é a análise das grandezas. Então eu vou imaginar aqui que o meu tempo, que é onde está o meu x, que o meu tempo vai aumentar, que eu estou gastando mais tempo, que eu estou precisando de mais tempo. Então agora você vai comparar para mim tempo com processos. Quanto maior for o tempo que eu tiver, o que vai acontecer com a quantidade de processos que eu poderia analisar? Com certeza também será o quê? Maior. Quanto mais tempo, mais processos. E qual que é a relação que existe entre o tempo que eu gasto para analisar os processos e a minha capacidade de trabalho? Se eu estou gastando mais tempo,
É porque a minha capacidade está maior ou menor, eu estou rendendo mais ou menos. Veja, se eu estou gastando mais tempo para analisar a mesma quantidade de processos, é porque com certeza eu estou rendendo menos, então é porque a minha capacidade é menor. Pronto. Feito isso, agora é hora de partir para o abraço. Vamos então aqui, vou optar pela primeira forma, vou isolar o x e as demais a gente multiplica, sempre invertendo aquelas que estiverem no sentido contrário ao da grandeza que nós definimos como sendo a grandeza x. Então aqui eu coloco, ó, x sobre 180 tem que ser igual a 10 sobre 12 vezes, cuidado ali com a capacidade, onde eu tenho 2 sobre 5, eu escrevo então 5 sobre 2. Daí então, a gente começa aqui a nossa sequência de simplificações. O 10 e o 2 são ambos divisíveis pelo próprio 2, 10 por 2 vai dar 5, 2 por 2 vai acabar dando 1. Do jeito que está aqui, tem mais uma simplificação que eu posso fazer que eu acho que é interessante, que é do 180 com o 12. Está claro isso para vocês ou não? Reparem que o 180 e o 12 estão em lados diferentes da igualdade. O 180 está antes do sinal de igual e o 12 está depois do sinal de igual. Mas não tem problema. Se eles estão em lados diferentes, porém na mesma linha, eles podem ser simplificados. Então, se você tivesse percebido, daria para simplificar aqui, por exemplo, por 2, daria para simplificar por 3, daria para simplificar por 4, daria para simplificar até pelo próprio 12, que é o que eu vou fazer com vocês. O 180, se eu for dividir por 12, vai dar 15. 12 por 12 vai dar 1. Cuidado para não empolgar, segura a emoção, segura a emoção. Cuidado para não empolgar e querer cortar o 15 com o 5, hein? O 15 está no denominador, o 5 está no numerador, só que eles estão em lados diferentes, então eles não podem ser simplificados entre si. Do jeito que eu fiz aqui então, eu passei a ter x sobre 15, que é igual a 25 sobre 1. Conclusão, o meu x então passou a ser 15 vezes 25. E aí o 15, se você multiplicou por 25, você tem que ter encontrado 375. Nosso x igual a 375, fazendo então corresponder a 375 minutos. O que são esses 375 minutos escritos em horas e minutos? Bem, 375, se você fosse dividir por 60, você acabaria encontrando 6 na realidade, né? Você acabaria encontrando 6 e sobraria quanto? Sobraria 15. Então, significa que a resposta correta aqui era 6 horas e 15 minutos. Tá aí, ó. 6 horas e 15 minutos. Resposta correta, então, estava indicada para vocês aqui na letra E. Qual que seria o perigo de quem, porventura, deixou esse nosso tempo aqui? O tempo era de quanto tempo? De 3 horas, né? Qual que seria o perigo para quem deixou o tempo escrito em horas? Como a nossa resposta aqui foi 6 horas e 15 minutos, em horas, você deveria ter encontrado 6,25. E aí o grande perigo é de achar que 6,25 horas são 6 horas e 25 minutos. Não são, é como se fossem 6 horas mais 0,25 de uma hora, mais 25% de uma hora. Então é por isso que a gente chega à conclusão de que são 6 horas e 15 minutos. 25% de uma hora, 1/4 de uma hora, corresponde a 15 minutos. Então o gabarito correto, indiscutivelmente, letra E. Questãozinha bem interessante, hein? Muito cuidado, então, com as ideias que foram apresentadas aqui, tá? Com relação ao raciocínio que nós usamos para trabalhar com o número de processos, que nós não fechamos em 165, e sim em 22, mas tomando como referência os tempos de serviço de forma inversamente proporcionais, e principalmente com relação à capacidade. Colocou fração, tente colocar um número que você possa substituir para sumir justamente com a fração. Não que fazer o cálculo com a fração desse errado, mas a gente pode tentar simplificar um pouquinho esse raciocínio, ok? E aí, a última questão dessa nossa aula,
está aparecendo para vocês aí. Também prova de TRT, com o enunciado que veio dizendo que uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho tem 125 funcionários, 40% dos quais são do sexo feminino. Suponha que, certo dia, todos os funcionários dessa unidade foram vacinados e que coube a apenas 2 enfermeiros, o Josué e a Maura, a execução dessa tarefa. Sabe-se que todos os funcionários do sexo feminino foram vacinados por Maura e os demais por Josué. Durante a execução da tarefa, a capacidade operacional de Josué foi 90% da de Maura. Nessas condições, se Maura levou 3 horas para completar a sua tarefa, a sua parte da tarefa, quanto tempo Josué levou para completar a sua? E aí nós temos aqui então essas alternativas. 6 horas, 5 horas e 45 minutos, 5 horas, 4 horas e 30 minutos ou 4 horas. Bom, de novo, temos principalmente ali a preocupação maior pela letra B, 5 horas e 45 minutos. Se você souber de antemão que 5 horas e 45 minutos correspondem a 5,75 horas, você pode deixar o tempo em 3 horas. Agora, se não sabia disso, é melhor que você trabalhe sempre com o tempo em minutos. Vai ser o que eu vou fazer com vocês. Vamos pegar comigo aqui então os dados que acabariam funcionando como grandezas. O que nós temos como grandezas aqui? Primeiro, a quantidade de funcionários que cada um deles vai vacinar. O enunciado deixa claro, reparem aqui, olha, que todos os funcionários do sexo feminino foram vacinados por Maura. Como 40% eram do sexo feminino, então é porque 40% dos funcionários foram vacinados por Maura. E, consequentemente, até pelo que o texto disse, olha, os demais foram vacinados por Josué, então é porque 60%, ou seja, os funcionários do sexo masculino, foram vacinados pelo Josué. Onde aqui vocês não precisariam ter perdido tempo, assim como nós fizemos na questão anterior, onde eles envolveram um pouquinho de cálculo com a divisão de forma inversamente proporcional, aqui você não precisaria ter feito o cálculo de 40% de 125. Você pode trabalhar simplesmente com a proporção. Não me interessa o total de funcionários. Aqui eles citaram que foram 125, mas se eles nem citassem, ou se eles falassem que são 500, que são 10, que são 20, não mudaria nada, porque a proporção é a mesma. Então aqui, se você calculou 40% de 125, ou até mesmo 60% de 125, errado não está. Mas você perdeu um tempinho aí à toa e eu não quero que você faça isso na hora da prova. Vamos pegar o jeito, vamos para o que interessa. Nesse caso aqui, a porcentagem. Então vem comigo. A Maura, vou colocar aqui uma linha para Maura. E vou colocar uma linha para o grande Josué. Tá aqui, ó. Uma linha para Maura e outra para o Josué. Então nós temos a quantidade de funcionários. Ok. Nós temos o tempo. Na verdade, nós temos também capacidade, tanto faz a ordem, mas eu vou colocar aqui, ó, capacidade e o tempo, que eu vou optar por deixar em minutos. Então lá vamos nós. Sobre a Maura, 40% das pessoas ficaram sob a responsabilidade dela. Então vou colocar aqui, olha, 40. E para o Josué, 60. Brunão, não tem que colocar 40%, 60%? Tanto faz, dá tudo na mesma. 40, 60, beleza, tá ali, ó. É como se fossem 100 funcionários, a proporção está mantida do jeito que o enunciado disse. Capacidade. Quem foi mais ligeiro? Olhem aqui essa informação, ó. Tem um ponto aqui que eles falam pra gente. Durante a execução da tarefa, a capacidade do Josué foi 90% da de Maura. Então, significa que o Josué foi mais lento do que a Maura. Então, se a capacidade do Josué era de 90%, a da Maura eu coloco como se fosse o quê? Como se fosse 100, né? Para que a capacidade do Josué corresponda a 90% da capacidade dele. Ou, na verdade, da capacidade dela, né? Da Maura. E aí nós vamos então para o tempo. Porque aí foi dito que a Maura levou 3 horas para completar a sua parte. Então, se a Maura levou 3 horas,
é porque a Maura então levou um total de 180 minutos. E aí, se você for dar uma passada geral nos seus exercícios, vocês vão ver que não é a primeira questão que nós resolvemos com exatamente as mesmas 3 grandezas. Funcionários, capacidade e tempo. Tá vendo por que é importante resolver questão de provas anteriores? Porque às vezes eles vão mudar um pouquinho o enredo, mas tá aqui, cara. Tá arriscado na hora da sua prova, você está lidando inclusive com grandezas as quais você já treinou repetidamente em casa aí, ou no seu local de estudo. Chega num ponto que você já vai quase que decorando, né? Tempo e funcionários, por exemplo. Qual que é a relação que existe? Se a minha grandeza que está mandando é o tempo, eu vou colocá-la para cima, imaginando então que eu tenho mais tempo. E aí eu preciso que você conclua que tempo e funcionários são 2 grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto mais tempo eu gasto, é porque mais funcionários eu precisei vacinar. E qual que é a relação que existe entre o tempo e a capacidade? Bem, se eu for comparar tempo com capacidade, imaginando que a quantidade de funcionários vacinados foi a mesma, então o negócio é o seguinte, se eu estou gastando mais tempo para vacinar a mesma quantidade de funcionários, é porque eu estou rendendo menos, a minha capacidade de trabalho, a minha animação está menor. Pronto, está aqui. Tempo e funcionários, 2 grandezas diretamente proporcionais, tempo e capacidade, 2 grandezas inversamente proporcionais. Qual o método que você vai usar dessa vez, Brunão? Como eu fui fazendo aqui ao longo dessas aulas, vou optar agora pelo método da cruz. Pelo método da cruz, você não precisa isolar o x, mas precisa inverter os valores da grandeza que tenha, porventura, ficado no sentido contrário ao do que você definiu para o seu x. Como o meu x foi o tempo e a setinha do tempo eu coloquei para cima, eu inverto todos os valores das grandezas com setinhas para baixo. Vou inverter, então, os valores da grandeza e capacidade. Funcionários eu deixo 40, 60. Capacidade eu inverto 90, 100. Tempo eu deixo 180 e x. Eu chamo de método da cruz, porque eu vou literalmente passar uma cruz. Uma cruz onde? No meu x. Então, vamos benzer aqui o nosso x. Passe uma cruz pegando a linha do seu x e pegando a coluna do seu x. Através desse método, a nossa resposta já sai pronta. O x já sai isolado. Desde que você não se esqueça que no numerador você tem que apresentar os valores que ficaram sobre a cruz. Então você vai colocar para mim 60 vezes 100 vezes 180. E no denominador? No denominador eu vou colocar 40 vezes 90. Qual que vai ser então? O valor do nosso x. Simplifica aqui comigo, ó. 180 e o 90. 90 por 90 dá 1. 180 por 90 vai ter que dar 2. O que mais que eu posso simplificar? Vai falando para mim aí que eu vou te ouvindo daqui. Brunão, corta aí, ó. Corta aí o 2 com 40, pode ser? Claro. Tá aqui então, ó, fechou. 2 por 2 dá 1. 40 por 2 dá quanto? Dá 20. Agora segura a emoção que tá acabando, tá acabando. Esse 100 com esse 20 aí, quem que eu cancelo? Ou por quanto que eu cancelo, por quanto que eu divido? O 100 e o 20 são divisíveis pelo próprio 20. Dá para dividir por 5, dava para ter cortado um monte de zero aqui, inclusive, que eu nem fui fazendo, né? Mas tá valendo, ó. O 100 por 20 vai dar 5 e 20 por 20 vai dar 1. Conclusão, o nosso x então passa a ser 60 vezes 5. E aí, se o x é 60 vezes 5, é porque o nosso x corresponde então a 300 minutos, né? Que foi a unidade que nós utilizamos aqui para o tempo. Bem, o nosso tempo de 300 minutos, se porventura não sair aí de cabeça, basta que você divida por 60. A conta já está até pronta aqui, né? Se o 300 é 60 vezes 5, é como se fosse então 5 horas, concorda comigo? Cada tempo de 60 minutos corresponde a 1 hora, então tá ali, olha, a resposta já está até pronta. Mas, se fosse colocar no papel, então seria isso, olha, pega o tempo em minutos e divide por 60. Daria 5 e restaria 0, indicando então que são exatas 5 horas.
E, com isso, o nosso gabarito correto acaba sendo, então, a letra C de casa. Ok? Sobrevivemos a mais essa, com traumas ou sem traumas. Verifique aí. Qualquer dúvida, volte e escute o Brunão falando na sua cabeça aí quantas vezes precisar. Pode ter certeza que eu repito quantas vezes você precisar. Você que aí do outro lado tem que ver quantas vezes vai me aguentar ouvir. Mas a gente está aqui então para dar esse reforço para vocês. Muitas e muitas questões que eu estou fazendo questão de selecionar para vocês aqui da Fundação Carlos Chagas para tentar levar a melhor preparação, para deixar vocês aí o mais tranquilos possíveis para essa prova. A gente se encontra em breve. Fechamos essa aula por aqui. Tudo de bom para vocês, um forte abraço. Valeu!